Bom dia a todos, eu sou Adair Miranda, sejam bem-vindos ao canal Reflexões Bíblicas. A palavra que eu queria deixar para nós nesse dia é a palavrinha perseverança. Uma palavra não tão grande, uma palavra simples, porém de significado enorme. Mas o que é perseverança? A gente ouve muito se dizer essa palavra, principalmente dentro das igrejas, a gente ouve muito essa palavra. Mas o que é perseverar? Perseverar é acreditar, é esperar, é ter fé e ter paciência com aquilo que Deus nos promete. Nós vivemos uma época em que as coisas estão tudo muito acelerado. A gente já não tem mais paciência para esperar absolutamente nada. Nós vemos um mundo que gira em alta velocidade, os artigos que a gente compra, a tecnologia fica obsoleta de forma extremamente rápida. Hoje, quando você compra um produto eletrônico, a durabilidade dele, como algo sofisticado, ela acaba muito rápido. E isso não é bom, porque a gente começa a ver tudo de forma que tem que acontecer muito rápido. Tudo precisa acompanhar essa evolução, essa alta velocidade para acontecer. E até mesmo quando se trata das coisas relacionadas à nossa fé, nós temos a falsa ilusão de que tem que acontecer de forma rápida. Quando nós pedimos algo a Deus, algo que julgamos ser muito importante, nós queremos que aquilo aconteça também nesse tempo, com essa velocidade extrema que as coisas têm acontecido na nossa era. Só que as coisas de Deus é muito diferente. Deus, ele não age de acordo com o nosso tempo, ele age de acordo com o seu tempo. Ele sabe a hora que a gente realmente precisa daquilo ali. Muitas das vezes uma situação que a gente vive, talvez de dificuldade, talvez de problemas de saúde, de problemas familiares, de problemas talvez até por questões mesmo financeiras. Aquilo ali acontece conosco para que a gente venha aprender com aquilo, para que a gente venha crescer com esses problemas. Só que, como nós temos uma visão de que tudo tem que acontecer de maneira muito rápida, nós começamos a questionar se realmente nós somos abençoados por Deus, se realmente Deus está conosco ou não, porque algo não vem acontecendo na nossa vida. Muitas das vezes nós começamos a nos comparar com outras pessoas, a gente vê nós trabalhando tão arduamente e não conseguindo nada, enquanto outras pessoas nem trabalham tanto e conseguem muita coisa. Olhando por este ângulo, a gente começa a questionar se realmente nós somos abençoados ou não por Deus. E aí, quando a gente começa a questionar a Deus, a nossa fé ela tende a diminuir e dessa forma a gente vai perdendo essa perseverança, a gente vai desacreditando naquilo que Deus nos prometera. Só que esse problema, ele não é algo novo. Nós, seres humanos, nós temos essa ilusão de achar que as coisas devem acontecer no nosso tempo. Se nós formos no livro de Gênesis,
nós vamos encontrar um casal que é, com certeza, o casal mais importante, ou melhor, um dos casais mais importantes da Bíblia. Nós vamos ver que eles também passaram por essa mesma situação que muitas das vezes a gente passa. Nós temos Abrão e Sarai. Eram duas pessoas que eram extremamente fiéis a Deus, que acreditavam nele, que tinham fé e eram servos verdadeiros de Deus. Quando Deus faz aliança com Abrão, através da sua obediência, Deus lhe promete um filho. Só que esse filho, no entanto, ele começa a demorar muito. E essa demora, ela vai, de certa forma, implicando muito nessa questão de Abrão achar que Deus não iria cumprir aquilo que havia prometido a ele. Ele começa a questionar se realmente Deus iria dar esse filho. E Sarai, a sua mulher, vendo que ela não conseguia dar o filho a Abrão, ela acha que ela deveria fazer algo para que isso acontecesse. Em Gênesis 16, versículo 1 e 2, nós vemos isso acontecendo. Diz o seguinte: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tinha ela uma serva egípcia que se chamava Agar. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de ter filhos. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos por meio dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Aqui nós temos uma implicação do que é a pessoa, de certa forma, questionar aquilo que Deus lhe prometeu. No momento em que Sarai imagina que ela não teria condições de dar o filho a Abrão, e sabendo da importância que tinha para ele ter um filho, porque era através do filho que a sua descendência iria continuar, ela pega e toma a iniciativa de oferecer a ele a sua escrava egípcia com o nome de Agar, para que ele pudesse ter um filho com Agar e que esse filho fosse para ele como se fosse o filho de Sarai, porque Deus não havia lhe dado essa condição de ter filho. E eles têm esse filho. Abrão tem esse filho com a escrava Sarai, que na verdade esse filho, ele é chamado Ismael, que é o primeiro filho de Abrão. E quando ele nasce, Abrão tinha 86 anos. Essa era a idade de Abrão quando nasce o seu filho Ismael. Só que esse filho, ele não era o filho da promessa de Deus com Abrão. O filho da promessa de Deus com ele seria o filho gerado pela sua esposa Sara. E Deus, quando Abraão tinha 99 anos, Deus aparece para ele e diz e fala com ele para andar na sua presença e ser perfeito. Em Gênesis 17 diz assim, versículo 1: Quando Abrão tinha
anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito, e firmarei o meu pacto contigo, e sobremaneira te multiplicarei. Ao que Abrão se postou com o rosto em terra, e Deus falou-lhe, dizendo: Quanto a mim, eis que o meu pacto é contigo, e serás pai de muitas nações. Não mais serás chamado Abrão, mas Abraão será o teu nome, pois por pai de muitas nações te hei posto. Far-te-ei frutificar sobremaneira, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei o meu pacto contigo e com a tua descendência, depois de ti em suas gerações, como pacto perpétuo para te ser por Deus a ti e a sua descendência depois de ti. Então, quando Abraão tinha 99 anos, Deus novamente conversa com ele e diz para ele continuar andando na sua presença, para ele perseverar, para ele esperar no Senhor, que ele faria dele uma grande nação. E mais uma vez, Abraão ouve a Deus, e nesse momento Deus diz a ele: agora você já não será mais chamado Abrão, e sim Abraão, que na verdade quer dizer que ele será o pai de muitas nações, que sairão muitos reis dele, serão seus filhos. E Abraão, mais uma vez, ele ouve a Deus, porque ele era um homem que tinha muita obediência por Deus. E nesse momento Deus lhe diz mais. Ele diz que o seu filho seria no próximo ano, que Abraão faria seu 100º aniversário. Aí a gente vê Deus cumprindo aquilo que havia prometido a Abraão. E ele tem o seu filho com a sua esposa, que já não passa a ser mais chamado de Sarai, mas sim Sara. Aí ele tem o seu filho Isaque, que é considerado o pai de muitas nações. Então a gente vê um propósito de Deus, uma promessa de Deus se cumprindo, mas se cumprindo no momento dele, no momento em que ele viu que era a hora certa para aquilo acontecer. Nós precisamos entender então que não importa se algo na nossa vida está demorando para acontecer, quando Deus promete, Ele cumpre. Se Ele te prometeu que vai fazer algo grandioso em sua vida, espere, acredite e não haja por conta própria, porque todas as vezes que a gente age por conta própria, a gente tem uma consequência através das nossas ações. E essa consequência nem sempre a gente está preparado para recebê-la. Talvez a consequência de um ato que a gente comete, ela é muito pesada e a gente vai ter uma dificuldade muito grande em recebê-la e conviver com aquilo. Então a gente precisa de entender que Deus, Ele cumpre todas as promessas que Ele nos faz. Deus, Ele é fiel. E se a coisa ainda não aconteceu nas nossas vidas, é porque o momento ainda não é chegado. É nisso que a gente precisa acreditar para não sermos afoitos e não agirmos por impulso e depois temos que conviver com a consequência daquilo. Então nós precisamos compreender que para tudo nessa vida tem o momento
certo. E que Deus, Ele não atrasa naquilo que Ele nos promete. Ele simplesmente faz na hora certa. Fiquem todos com Deus e tenham um ótimo dia.